Bom, boa noite a todos que estão me escutando aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é me apresentar. Meu nome é Thomas Langenbach, eu sou professor aposentado do Instituto de Microbiologia da UFRJ e depois eu fui para o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio como professor visitante emérito e é nessa condição que eu estou organizando esse curso. Chama atenção e que surpreende é que eu sempre trabalhei na minha área de pesquisa com agrotóxico químico e, sobretudo, a questão da degradação, persistência e movimentos no ambiente. E, no entanto, essa palestra ou essa apresentação desse curso é sobre biopesticidas e alternativas tecnológicas sustentáveis no controle de pragas, que é um assunto próximo, mas não é o mesmo. E aí se pergunta isso por quê? Se minha área principal, meu foco principal era agroquímico, era agrotóxicos químicos, por que que eu estou enfocando agora os biopesticidas? Isso tem um motivo relativamente simples, é que ao longo de dezenas de anos em que se estudou e se tentou controlar e melhorar o uso dos agrotóxicos químicos, procurando a sustentabilidade, essa não foi alcançada. Os métodos utilizados, evidentemente, são importantes, conseguiram alguns avanços, mas nunca chegaram à sustentabilidade, não só no Brasil, como em nenhuma parte do mundo. E é dentro desse contexto é que se apresenta agora os biopesticidas, que me parece que é uma alternativa que a gente pode alcançar a sustentabilidade. Então, vamos tentar contextualizar um pouco o que se passou historicamente, né? Quer dizer, o homem sempre teve uma insegurança alimentar, não é? Ao longo do tempo, só praticamente no século XX isso começou a diminuir pelo controle muito maior que se tinha da agricultura, etc. Antes tínhamos grandes vicissitudes em função de clima e também de doenças, de pragas, etc., que levavam à insuficiência de produção de alimentos e fome, e uma situação, muitas vezes, de grande miséria mundo afora. No entanto, sempre o controle de pragas, de alguma forma, já começou um pouco mais cedo, né? Os sumerianos, há 2.500 anos antes de Cristo, usaram enxofre já para controlar alguma coisa. Depois, na planta do gênero Helleborus, os romanos utilizaram também para controlar os ratos e insetos, isso 600 anos antes de Cristo. Os chineses, no século XIX, usando arsênio. Os piretroides entraram no século XVIII nos Estados Unidos, né? Ácido crisantêmico, são aquela fumacinha que espanta o mosquito, né? E, mais tarde, em 1880, acetato de cobre como para o controle dos besouros, etc. Mas o que é importante mesmo foi o que se passou no século XX, na década de 40, com a introdução do DDT. Ele foi descoberto já anteriormente, mas a sua função como inseticida foi descoberto por Paulo Miller em 1939. E aí caracteriza que, na verdade, o que aconteceu é que, primeiro, que foi nessa data que a quantidade de agrotóxicos realmente se tornou muito grande, com um uso maciço. E, além disso, não só se usou o DDT, que é um inseticida, mas também se desenvolveram outros produtos, herbicidas, fungicidas, bactericidas, enfim, também para o combate dos nematóides, nematicidas. Então, houve todo um conjunto de produtos que foram muito desenvolvidos naquela época. E, a partir disso, se utilizou intensamente esses produtos e se achava que, com isso, a gente garantia uma segurança alimentar, que realmente foi um grande avanço nesse sentido. Por outro lado, na década de 60, 20 anos depois, com o trabalho da Raquel Carson sobre Primavera Silenciosa, Silent Spring, ela escreveu um livro mostrando que havia muitos efeitos colaterais de eliminação de formas de vida não alvo desses produtos
e que estavam transformando muito o ambiente, depauperando aves e muitas outras formas de vida. Isso se tornou um problema muito sério, né? E exigiu, e o que aconteceu, uma resposta também mundial em relação a isso, com o início do controle de agrotóxicos, né, num processo de registro. Então, se criaram instituições que tinham como objetivo esse controle, e através de um processo de registro em que se avaliava produto por produto, as suas características, e se podia ou não ser produzido e utilizado. Isso, certamente, para a época foi um avanço, mas, ao mesmo tempo, a gente viu hoje que isso não era suficiente. Então, mais à frente, se começou a fazer um manejo integrado, quer dizer, se tentar utilizar o mínimo possível os agrotóxicos, porque, do modo geral, os agrotóxicos eram muito usados dentro de um calendário bastante rígido, em que se aplicava e se usava, muitas vezes, antes da praga surgir. E com um manejo integrado, a partir do surgimento das pragas, é que começou a ser utilizado. Com isso, começou a se desenvolver a concepção da sustentabilidade, quer dizer, que a gente precisava de uma sustentabilidade, porque os processos até então desenvolvidos de controle, na verdade, não eliminavam o problema, né? Bom, qual é a motivação para criar o curso de biopesticida, no caso que eu estou apresentando, né? Primeiro, a gente fez, em 2019, um workshop a partir do fato de que aqui no Brasil estava havendo um número de registros muito maior do que anteriormente, de agrotóxicos muito maior do que anteriormente. E, então, a gente achava que a comunidade científica deveria se posicionar em relação a isso. E a primeira coisa que foi feito foi um estudo, o que foi, no primeiro semestre de 2019, o que foi registrado. E se verificou que uma parcela muito grande, em torno de metade dos produtos, eram produtos de biopesticidas, e que a gente considerava um avanço bastante grande, uma coisa bastante boa, e não tão ruim assim quanto parecia, pelo fato de ter um grande número de registros. E a outra metade eram utilizando produtos já anteriormente em uso, mas com misturas que antigamente não se fazia tanto, a indústria não fazia tanto, mas no campo se fazia muito. A mistura é feita no campo, o agricultor misturava uma coisa com a outra e fazia uma aplicação só. Então, eles começaram a produzir produtos também de mistura. Bom, o que se verificou é que aqui no nosso estado do Rio, no estudo que fizemos junto com a Secretaria de Agricultura, o uso de biopesticida, apesar de tudo, foi irrisório até 2022. Desculpa, até 2021. Foi em torno de 0,5% do consumo, praticamente nada. E quando a gente olhava quais eram os produtos que estavam em uso, se verificou que os produtos em uso eram produtos que já existiam até o ano 2000, que era o NIM, era o Bacillus thuringiensis, né? E muito pouca outra coisa. Praticamente era isso que tinha. E isso estava sendo novamente utilizado, enquanto que outros produtos novos que foram desenvolvidos a partir do ano 2000 praticamente não foram consumidos. Então, isso nos motivou a dizer, não adianta ter tecnologias bastante boas e interessantes, no caso, sustentáveis, se não são usadas. Então, para usar, evidentemente, tem que haver um conhecimento. Os agrônomos e as pessoas ligadas à produção agrícola têm que conhecer para recomendar. Isso era fundamental, e a partir disso surgiu a ideia de fazer um curso, haja visto que eram produtos relativamente novos, não é? E que a maior parte, ou muitos agrônomos, não conheciam. É verdade que em outras regiões, o estado do Rio é uma região muito própria, em termos de agricultura, não tem uma agricultura muito desenvolvida, por uma série de circunstâncias, tamanho, topografia, etc. Mas em outras partes do país, que tem uma agricultura mais avançada, os biopesticidas já estão sendo muito mais usados. Não é? Na soja, até há pouco, já tinha um percentual de 15%
de biopesticidas em uso. Quer dizer, já é uma coisa mais significativa e que promete realmente entrar de uma forma muito importante, né? O que são biopesticidas? Né? São produtos naturais, fungos, bactérias, vírus, insetos que controlam pragas específicas. Por volta do ano 2000, eram muito poucos os produtos disponíveis, mas agora temos mais de 200 produtos vendidos no comércio aqui no Brasil. Tá? Os problemas dos agrotóxicos. A gente tem que ver, a gente, nesse curso, tem 2 aulas, inclusive em que eu estou envolvido, sobre o problema dos agrotóxicos, para poder contrabalançar um pouco o que se ganha com os biopesticidas. E essas 2 aulas são dadas por mim, que fala de persistência, biodegradação, movimentos no ambiente, e, obviamente, o meu colega, professor Luiz Quirino, vai falar sobre toxicologia, ele é médico toxicologista, vai falar um pouco sobre o problema da saúde, interferência na saúde desses produtos. Bom, então, a persistência é quando são produtos que ficam no ambiente, que não degradam, né? Que são recalcitrantes. E isso aí tem um desdobramento crucial. Primeiro, no movimento no ambiente. Quer dizer, um produto que se degrada não se movimenta no ambiente, ele desaparece. Mas um produto que não se degrada se movimenta, né? No ar, na água, no solo, na planta, etc. Né? Um segundo desdobramento muito importante é que eles podem, um produto que não degrada, pode se bioacumular, quer dizer, numa célula ou numa forma de vida, ela vai acumulando gradativamente um determinado produto, em função do contato que ela tem, e, posteriormente, essa forma de vida pode ser absorvido, ser ingerido por uma outra forma de vida animal maior dentro da escala animal, né? E aí a gente chama isso de biomagnificação. Aí as quantidades ingeridas se tornam muito grandes. Movimentos agrotóxicos no ambiente. Bom, aí tem diversos aspectos que a gente vai rapidamente pincelar, que é a absorção, volatilização, lixiviação, runoff e absorção nas plantas. Aqui tem um quadro que mostra um pouco como é que isso tudo pode funcionar, não é? Mas, basicamente, é a mesma coisa, que a gente aplica num lugar, mas ela não fica no mesmo lugar. E isso é um problema, porque os agrotóxicos são utilizados e aplicados em milhões de hectares. E o controle, quer dizer, a possibilidade de biorremediação fica muito mais limitada quando há um espalhamento tão grande. Quando a gente tem uma poluição mais pontual, mais localizada, é mais fácil de a gente controlar ela, até remediar. Mas, no momento que ela está tão distribuída, a coisa fica muito mais complicada e difícil, não é? Então, isso é um dos aspectos da agricultura, quer dizer, não só a grande quantidade que se usa, como também o enorme espaço em que isso é difundido e distribuído. Isso é um problema, né? Bom, bioacumulação, biomagnificação, eu acho que já falei um pouquinho do que é, né? E aí vocês têm, então, um esquema, né, em que há uma aplicação, ela vai para o solo, ela vai para o capim, o gado come o capim, né? Vai ingerindo, vai crescendo, e o homem, evidentemente, faz um churrasco, mas aí já pega uma concentração relativamente alta de produtos que já estão, digamos, acumulados no caso da vaca, né? E a mesma coisa, na verdade, com sistemas aquáticos, só que a gente, na agricultura, não fala tanto de sistemas aquáticos, né? Bom, o biopesticida, o que é o biopesticida? Ele é uma alternativa sustentável. Por quê? Ele veio, a origem do controle biológico, usando formas de controle biológico, e, obviamente, os produtos são naturais. Todos os produtos naturais, per si, degradam. Ou são moléculas naturais, ou são formas de vida que também fenecem, e não ficam eternamente no ambiente, não é? Elas podem ser colocadas, podem existir lá, mas, em certas circunstâncias,
elas também desaparecem de novo, mas elas não deixam resíduos, né, químicos como o DDT ou muitos outros produtos de alta persistência que você encontra até hoje. DDT, por exemplo, depois de dezenas de anos proibido, você não encontra ela em muitos ambientes. Ela ainda se encontra no leite da vaca, etc. E isso, evidentemente, é muito difícil de controlar, praticamente não controlável, né? Então, esse aspecto já não existe mais com os biopesticidas, né? Então, nesse sentido, são muito melhores. Há outro aspecto também muito que é melhor, de um modo geral, não se pode falar sempre, mas os biopesticidas são mais específicos para uma espécie ou outra de praga. E, com isso, não atingem tantas formas outras não alvo, né? Não matam tanta coisa quanto o pesticida químico, que pega e mata muitas formas de vida não alvo. Essas são muito mais estritas. Isso é uma grande vantagem também, né? Bom, aqui eu estou mostrando um quadro sintético em que é colocado o que existe de tudo, não é? E aí o curso vai entrar nisso, nessa parte que ela vai desenvolver mais, né? A parte mais dos agrotóxicos levam 2 aulas. Nós vamos restringir a 2 aulas. As outras são todas sobre as diversas formas como a gente pode controlar. Então, tem bactérias, né? Fungos, nematóides, vírus, produtos vegetais, botânicos, toxinas, outros, né? E aqui também, de novo, bactérias, fungos, etc. Então, tem uma multiplicidade, hoje, relativamente grande. E não só de um fungo, não só de uma bactéria, como vocês podem ver, mas são diversos fungos, diversas bactérias, cada uma com suas características, e que, evidentemente, adequam a uma ou outra doença mais especificamente, né? E aqui essa continuidade também, né? Então, enfim, dá um quadro relativamente grande de possibilidades. Quer dizer, o que existia antigamente eram poucas coisas, como a azargirardina, que é o NIM, né, da árvore NIM, não é? E poucos bacilos turingienses, etc. Mas hoje em dia vocês veem que a multiplicidade de micro-organismos, de formas de vida, é muito maior do que era 20 anos atrás. Quer dizer, houve um enorme avanço científico e um progresso científico muito grande nesse aspecto. Aqui vamos ilustrar um pouco como é que isso funciona, né? Artrópodes contaminados por fungos, né? Mata, né? Quer dizer, aqui é um micro-organismo que atinge ao cérebro e o bicho se confunde, quer dizer, ele perde a capacidade de se movimentar de uma forma articulada como é o normal. Aqui tem aranhas contaminadas por fungo, também podem morrer. Também tem outras situações que tem aranhas que controlam certo tipo de pragas também. Quer dizer, é um universo bastante amplo e complexo, né? Aqui tem uma joaninha, né, que combate cochonilhas e pulgões, né, de uma forma muito eficaz, né? Então, ela resolve muita coisa. A joaninha também não é uma coisa que possa ter algum problema maior, né? Aqui nós temos baculovírus, e no momento que se aplica na folha, a larva entrando em contato, comendo essa folha, ela adoece e acaba morrendo também. Então, os vírus também entram nessa história. Aqui nós temos produtos biológicos usados para irrigar insetos, que são as armadilhas. Essas armadilhas são muito importantes porque elas têm, eventualmente, 2 funções. Uma, de medir a quantidade de insetos. Quando o número de insetos é muito alta, ela sugere uma aplicação, uma contaminação alta, né? Uma ameaça à produção agrícola e, obviamente, ele sinaliza a necessidade de, eventualmente, de alguma aplicação, uma coisa mais forte para controlar a praga. Por outro lado, ela também, per si, ela tira
através do contato, um número razoavelmente grande de insetos, e com isso elimina também, uma forma de eliminação também, né? Então, ela tem forma de identificação, mas também de eliminação de pragas. Aqui nós temos um dos bioherbicidas, são poucos e raros, e, aliás, não é nem novo, ele é bastante antigo, tem uns 30 anos já, que inibe a glutamina, que é o glufosinato. Forma essa aqui. Ele não é sistêmico, mas ele pode ser utilizado de uma forma muito boa também, e, obviamente, como produto natural, que ele é um produto de uma planta, né? Ele degrada, etc., não deixa resíduo, não tem persistência, não tem nada disso. Então, não tem esse espalhamento no ambiente, não tem bioacumulação, tem essas coisas todas, né? Então, essa é uma das grandes vantagens. Aqui, para vocês terem uma ideia também do mercado de biopesticida em milhões de dólares no ano de 2019. Obviamente, hoje a coisa está um pouco diferente. Então, chama atenção que vocês têm um grande número de bioinseticidas, é grande, de fungicidas também, controle de fungos também é grande, e pequeno com bioherbicidas. Bioherbicidas não tem muitos. E aqui tem outros. Esses outros, possivelmente, hoje estariam uma barra bem maior, porque tem nematicidas, etc., que, obviamente, daria, que já são bastante significativos, que podem, possivelmente, aumentar bastante esse valor. Mas isso aqui não deixa de ser um desafio no sentido de que os herbicidas são os produtos mais utilizados na agricultura brasileira e também, na verdade, mundial. Ou seja, a gente precisa de tentar substituir os herbicidas químicos por outras formas, pelos biológicos, né? E isso, eu acho que precisa de investimento científico e financeiro grande ainda para se tornar uma coisa mais significativa, né? Aqui vocês têm uma ideia de como é que isso tudo tem crescido ao longo dos anos, que tem crescido muito, e não só no mundo inteiro, como aqui também no Brasil, houve um crescimento muito significativo e muito positivo aqui. Bom, aqui vou falar de algumas diferenças importantes entre biopesticidas e agrotóxicos, né? Primeiro, o tempo de validade inferior aos agrotóxicos, quer dizer, são um material biológico e que muitas vezes não tem o tempo de validade. Então, isso obviamente é uma limitação, né? Eles têm que ser comprados e não deixar muito tempo em estoque para o seu emprego. Depois, o seu emprego eficaz precisa de condições ambientais, são formas de vida. Se a gente aplica certas formas de vida a 40 graus de temperatura no sol, possivelmente elas não sobrevivem, né? Então, essas coisas têm que ser aplicadas levando em conta essa forma de vida para que ela não seja extinta por condições ambientais aos quais ela não é capaz de suportar e sobreviver. Bom, os biopesticidas também, para eliminar, para matar, são muito mais lentos, né? Enquanto que o químico a gente aplica e rapidamente vê o inseto morto, o inseto morre com biopesticida por 1, 2 dias, por doença, mas é mais lento, é um processo mais lento. Então, isso tem que ser considerado, né? Depois, é uma aplicação um pouco mais, é um processo de aplicação mais complexo, né? E que necessita um aprendizado, né? Quer dizer, não é só aplicar, mas tem que conhecer bem o tipo de praga, o tipo de produto, como é que vai aplicar, etc., para isso ter eficiência. Fato é que a eficiência é fundamental. O agricultor vive da produção agrícola. Ele não paga para ver fazer uma experiência para ver se sobrevive ou não a produção dele. Então, ele quer ter certeza de que ele vai controlar a praga, né? E não perder a produção, porque ele vive dela. Entendeu? E, nesse sentido, é muito conservador. Ele não é tão arrojado de tentar qualquer coisa. E aí, quando ele tenta num canto pequeno, de uma forma mais restrita, para ver o que acontece. No momento que ele se convence que isso funciona, aí sim ele entra
uma outra postura de usar uma forma muito mais abrangente, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação um pouco mais complicada, que exige um processo de aprendizagem. As vantagens dos biopesticidas sobre os agrotóxicos, efeitos sobre formas de vida não alvo. Então, uns têm, outros nem tanto, bem menos. Não tem os resíduos nos alimentos, o biopesticida não tem. Não persiste, não foi poluição, não se espalham no ambiente dessa mesma maneira, né? Isso a gente já falou, quer dizer, então são aspectos extremamente vantajosos, né? E aqui, finalizando um pouco, são os desafios para a introdução dos biopesticidas na prática agrícola, né? Primeiro, e isso, o curso está dentro disso, divulgar o potencial, quer dizer, nenhuma tecnologia que não é aplicada, pode ser a melhor delas, pode ter algum resultado. Então, para ser aplicada, ela tem que ser conhecida. Então, as pessoas que vão lidar com ela têm que conhecer. Isso não está acontecendo nesse momento de uma forma muito ampla com os agrônomos e com os agricultores, de um modo geral. Então, isso tem que ser reforçado. Então, divulgar o potencial dos biopesticidas, o que é, né? Como é que aplica, etc. Então, tem todo um processo de aprendizado muito importante aí que tem que ser feito e que o curso se destina a contribuir com isso, né? O controle, com isso, a gente acredita que a gente consiga, aos poucos, ter um controle sustentável das pragas, né? Haja visto, isso é importante dizer, que outras formas de controle anteriormente já mencionadas, como o registro, banimento, a restrição de certos produtos, manejo integrado, usar o mínimo, etc., são da maior importância. A gente não pode permitir que novas leis, como uma que está no Senado atualmente, não é, afrouxa essa política de uma maneira que produtos velhos, baratos, possam novamente ser oferecidos sem conhecimento mais profundo dos agricultores, mas que são muito atraentes, muitas vezes, pelo preço. E a gente, na verdade, começa a ter uma situação, de novo, de piora da questão ambiental, que já não é boa quanto a isso, entendeu? Então, é fundamental não voltar atrás a isso que a gente tem, manter essas políticas. Só que elas não são suficientes. São necessárias políticas adicionais, né? Com novas tecnologias, né? Como estão surgindo aí, que a gente realmente possa aplicar, controlar a praga e ter uma sustentabilidade, sem persistência, sem degradar o ambiente da forma como os produtos, os agrotóxicos químicos, de um modo geral, estão fazendo na atualidade. Bom, esse é o objetivo desse curso, né? E, obviamente, a gente está fazendo como um curso piloto, né? Para um certo número, nem tão grande, e numa periodicidade de uma vez por semana, segunda-feira, das 7 às 9, e terça, para aula mais teórica, e terça, das 7 às 8, uma aula menor sobre experiências, contar casos interessantes, etc. Quer dizer, em que o professor tem muito mais flexibilidade de abordar o assunto. E isso vai começar em março e vai até junho deste ano, 2023. Se isso tudo for bem sucedido, obviamente a gente vai depois fazer editar de uma outra maneira, melhor, de forma que o curso fica disponível para quem quiser fazer, em quantidades ilimitadas, né? E num tempo que cada um escolhe fazer, né? Então, isso é um curso, nesse sentido, piloto, para a gente... Eu gostaria também de lembrar que, de maneira nenhuma, é um curso que abrange todos os aspectos da questão. Tem muitos assuntos importantes que não vão ser abordados, né? E a gente possivelmente pode, se isso tudo correr bem, em futuras aulas, acrescentar, fazer um curso maior, mais abrangente do que esse primeiro curso inicial que a gente está ensaiando agora. Então, obrigado pela atenção, era isso que eu queria falar para vocês,
e estou aberto aí às perguntas que podem ter surgido entre vocês. Quanto à questão de bioherbicidas, realmente há necessidade de um investimento grande, isso é complicado. Nós temos feito, como é que chama? Enfim, substâncias de que uma planta solta no solo e inibe o crescimento de outras plantas, né? E, no entanto, não se conseguiu até agora, a partir dessas substâncias, produzir bioherbicidas naturais. A gente ainda não teve esse tipo de experiências ainda. Então, essa questão não é uma questão que parece tão fácil para ser resolvida. Quanto a trabalhar com esses produtos, exatamente nós estamos preocupados que os agrônomos conheçam melhor esses produtos aqui para poder orientar, que tem que ter uma orientação, até porque os agrônomos são responsáveis pelo receituário, não é? Então, são eles que receitam. Se eles não conhecem, eles não receitam, que é fácil de entender, não é? Então, a gente está achando que tem que dar uma ênfase muito grande no conhecimento dos próprios agrônomos. Olha, quanto aqui o leite de vaca, um dos produtos mais utilizados, mais encontrado é o DDT. E o DDT, ele se liga às formas lipídicas do cérebro, etc. E é bastante ruim, é uma coisa ruim, entendeu? Não tem uma toxicidade aguda muito grande, isso não é o caso, né? Mas hoje em dia a gente tem toxicidades crônicas, né? Que a pessoa não tem um piripaco e morre, mas vai adquirindo, pela ingestão regular de certos produtos, vai adquirindo uma concentração alta desses produtos e aí elas começam a atuar de formas variadas dentro da saúde do homem, e não só do homem, mas também dos animais caseiros, enfim, domésticos, de modo geral. Então, é um problema, né? A gente tem mais é que não querer que isso aconteça, não é? Mas é muito difícil, o DDT é complicado, né? Olha, é difícil existir o uso e convencer o agricultor a não usar os agrotóxicos, mas veja bem, eu acho que tem que ter um convencimento. Fato é que os setores mais avançados da agricultura, que não estão geralmente no estado do Rio de Janeiro, que não é muito avançado em agricultura, pelo contrário, é um dos estados mais atrasados, né? Se interessam por isso, sim. Além disso, tem empresas que desenvolvem isso e que fazem todo um trabalho importantíssimo de venda, não é? Então, eles tentam transmitir esse conhecimento e vender. Agora, é óbvio que o grande mercado não é o Rio de Janeiro. O grande mercado é o Centro-Oeste, enfim, São Paulo, Minas, etc., outros estados, né? Então, nós temos que nos esforçar muito, tem uma situação mais complicada aqui no estado do Rio, mas não é uma coisa que não possa funcionar. Inclusive, tem setores, né? Eu tive numa palestra de tomate. Tomate usa-se muito agrotóxico em tomate, né? E o maior produtor de tomate é um tomate orgânico. Ele sabia fazer o tomate orgânico, era o maior produtor de todos. Quer dizer, ele não correu atrás, mas correu em frente, entendeu? Então, tem também esse tipo de iniciativa, pessoas que andam muito na frente e ajudam nisso, até porque o agricultor olha muito para os lados. Se o vizinho tem uma prática que funciona bem, aí ele se interessa também para usar ela, entendeu? Então, isso tem um entendimento de que isso pode ser bom, mas, de qualquer jeito, é fundamental a gente não ficar restrito a dizer, bom, deixar isso por conta da venda das empresas que estão produzindo, mas a gente tem uma abordagem muito mais ativa, né? Inclusive com participação também de governo, no sentido de promover esses produtos.
Porque o que há de muito diferente é que os produtos, os agrotóxicos químicos, a gente sempre tentou restringir, diminuir, inibir, banir. E aqui, no caso, a coisa mudou. Quer dizer, a gente, na verdade, está interessado que as pessoas usem isso em substituição, entendeu? Então, está promovendo. E esse curso é de promover. Não é... A ideia é essa, né? Então, é possível, agora é um trabalho. Todas essas coisas são trabalhosas, né? Olha, a questão econômica é o seguinte: nós temos produtos que são desde mais baratos até mais caros. Mas uma coisa a gente vai ter que assumir no nosso mundo, com enormes impactos ambientais, mudanças climáticas e não sei o que mais, não sei o que mais. Que a questão ambiental tem que ser cuidada, sim, porque a gente vive nela, senão a gente está tornando o nosso ambiente em que a gente vive inviável para uma vida boa, saudável, que é o que a gente quer. Então, isso tem custo, sim, e isso a gente tem que assumir. Fato é que tem muitas agriculturas, não é, que são bastante ricas, não é? Quer dizer, que produzem uma quantidade de dinheiro bastante grande, pode também usar um produto um pouco mais caro. Além do que, nem sempre o produto, o bioinseticida, o biopesticida seja mais caro. Às vezes não é, isso aí varia, os preços variam. Além do que, a gente também, pelo manejo integrado, a gente deve usar o que precisa e não simplesmente colocar a quantidade em função de um calendário rígido, não é? Que é o que se faz hoje em dia, em grande parte. Toda semana aplica não sei o quê, não sei aonde, entendeu? E às vezes não tem necessidade disso. Tem que aplicar quando há um momento crítico de doença, de praga. E quando não há, vai se levando sem nada, entendeu? Né? Então, para isso, tem essas armadilhas de insetos, etc., que pode medir isso um pouco, ter uma ideia de qual é a contaminação que está havendo, entendeu? O nível de contaminação. Isso pode ser numericamente medido e isso dá uma ideia numérica se a gente deve ou não fazer um combate mais efetivo ou não, entendeu? Então, se a gente fizer um combate mínimo, a gente também gasta menos, né? Além disso, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer também, que até eu trabalhei nisso, mas eu não estou querendo puxar muito por aí. Mas, por exemplo, eu sempre, como eu disse, eu trabalho com agrotóxico químico, e eu estou estudando volatilização, e se a prática de aplicar de manhã às 8 horas o agrotóxico é uma prática que fica exposta ao sol durante o dia inteiro, uma volatilização alta, né? Mostrou que se a gente aplicar no fim do dia, quando o sol já está baixando, né, a gente tem entre 15% e 30% menos volatilização, que é uma perda. Quer dizer, a volatilização que vai para o ar não serve mais para nada, entendeu? A gente está perdendo. Então, a gente pode também, já que não pode mudar o clima, mas pode mudar o manejo. E com o manejo também reduzir problemas, entendeu? Isso também é possível. Então, a gente tem que fazer uso de todo o número, grande número de possibilidades. Então, uma das coisas que eu acho que poderia ajudar muito se a gente aplicasse mais no início da noite, quando a temperatura já é menor, inclusive quem mora no campo fecha janelas e tal e se protege dentro de casa. Quando o sol está a pico, ninguém fecha a janela. E aí, o que entra de agrotóxicos para dentro das casas de quem vive no campo é uma grandeza, não é? Então, contamina as casas e ficam contaminadas dentro delas, né? Então, enfim, tem todo um conjunto de coisas que a gente pode fazer para minimizar. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é sair do agrotóxico químico, né? É sair dele. É isso que é a preocupação desse curso, é essa, né? Olha, isso aí eu também acho que o Estado deve, mas vamos lá. O Estado, o desenvolvimento científico-tecnológico já é, em grande parte, uma contribuição de Estado. Não é? Isso não é muito feito por particulares. Geralmente, se a gente olha, são universidades federais e são instituições como a Embrapa, etc., que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho. Então, isso é um aporte
de governo importantíssimo, né? Mas, evidentemente, pode ir além disso, né? Quer dizer, eu acho que políticas dessas, já que nós estamos à frente de um problema de grande magnitude, quer dizer, a quantidade de veneno é enorme, espalhado por áreas enormes também, e, evidentemente, suscitam políticas também grandes. E essas políticas grandes se dão pelo Ministério da Agricultura, se dão pela Anvisa, Ministério da Saúde, pelo Ministério do Ambiente, não é? Pelo Ministério da Educação, botar esse troço no currículo dos agrônomos, etc., e outros cursos, né? Ministério da Justiça, etc. Então, envolve uma série de ministérios. Né? É que nem a Covid também mobilizou quase todos os ministérios em função do grande problema. Assim como a gente vive hoje também com as mudanças climáticas, mexe em tudo. Tem muita coisa que vai ter que mexer em função disso, entendeu? Então, essas grandes questões, isso é uma grande questão, precisa, evidentemente, um envolvimento bastante grande, bastante amplo. Né? Olha, em relação ao vegano, depende. Se ele come mais, eu diria que não, em princípio não. Come mais vegetais, depende dos vegetais. Se são orgânicos, não. Se não forem orgânicos, obviamente que ele também consome agrotóxicos. Porém, eu diria que eles ganham, têm uma carga menor. Por quê? Porque eles não comendo carne, a carne tem um processo de biomagnificação, em que realmente as quantidades, do modo geral, são mais altas, né? de resíduos. Então, isso, eles evidentemente escapam a isso. Né? Enquanto que nós que gostamos de comer de carne, corremos o risco, se a carne não for orgânica, de ter um consumo relativamente alto de agrotóxico. Né? Isso tem uma diferença. Até falando nisso, alimentos benditos. Olha, isso aí, o Ministério da Agricultura, alguns anos atrás, fez todo um estudo, um levantamento, analisou todas as feiras orgânicas, né? E verificou que em 80% os orgânicos eram orgânicos mesmo, né? Em 20% não. Havia realmente, diziam que é orgânico e não é. Não é? E, na ocasião, eles identificavam os produtores e eles verificaram que alguns que faziam essa trapaça, no momento que houve a fiscalização, eles se retiraram. Então, a gente não tem essa certeza, se bem que hoje em dia tem selos de qualidade que são uma relativa segurança que a gente possa ter. Não é? Então, isso também está se desenvolvendo. Não é? Agora, eu acho que o grande desafio, veja bem, o orgânico é um alimento mais caro, a gente não consegue produzir a mesma quantidade com métodos orgânicos, a gente tem mais perdas, né? Então, tem que ser mais caro. E isso, para quem tem um bolso mais recheado, dá para pagar. Mas para quem realmente tem pouco dinheiro, fica difícil. Então, não é solução para a grande maioria da população, não é. Então, a solução para a maioria da população é ter um alimento, uma agricultura convencional, não é? Mas que não esteja tão contaminada. É isso que é o grande esforço que a gente tem que fazer, entendeu? Tirar o veneno geral e não só do orgânico. O orgânico, basicamente, está resolvido. Se ele for levado a sério, vai ter uma pequena quantidade de agrotóxico. Né? Pode ter até pela entrada via aérea, pode ter, por deriva, etc., pode ter, mas são quantidades relativamente muito pequenas que não vão apresentar nenhum problema maior. Né? Agora, depende do nível financeiro das pessoas, né? Se pode pagar ou não. Isso eu não sei, eu não trabalho com a produção orgânica, né? Teoricamente, a gente sempre pode imaginar que alguma coisa possa ser feita para melhorar, para baratear, mais mecanização, mais não sei o quê. Eu imagino que seja possível, mas eu não tô em condições de fazer nenhuma assertiva sobre isso. Atletas que consomem grande quantidade de ovo,
Olha, eu também não sei dizer. Não sei dizer sobre os ovos, embora tenha alguns estudos sobre ovos, mas acho que tinham outros contaminantes ali, mas eu não me lembro muito bem quais eram. Não sei responder essa pergunta. A ração das aves? Certamente também tem, né? Certamente a ração das aves também tem. Toda agricultura, de um modo geral, tem. Entendeu? Se não é orgânico, tem. Maior ou menor quantidade, né? Porque mesmo que tenha limites, etc., isso, mesmo que esse limite seja respeitado, alguma carga tem, entendeu? Né? Alguma carga tem. Agora, enfim, eu acho que o objetivo que ele tem que ter é fazer toda a agricultura se tornar muito menos venenosa, né? Muito, muito menos agrotóxicos, agressivos à saúde humana, à saúde de animais e também o ambiente, né? Não pode estragar, matar um número de espécies enorme que está sendo eliminado e tudo mais, porque se espalhou veneno para tudo quanto é lado, né? E isso vai acumulando, né? Então, as aves, muitas aves não sobreviviam porque o DDT enfraquecia a casca do ovo. Então, quebrava o ovo e a ave não se reproduzia, enfim. E outros mecanismos, né? Eu acho que eu atendi a todas as perguntas. E acho que a gente encerra agora, não é? Sim, sim. Tá Obrigado, bom. professor. Eu que agradeço a todos, né? Então, uma boa noite, tá? Boa Legal. noite a todos.